paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus, irmãos, em este momento tão precioso que Deus nos dá, de nós podermos estar aqui nesta noite. E tivemos na parte da tarde esta escola dominical tão preciosa, onde nós podemos aprender tantas coisas boas. Eu creio que se a igreja, em um modo geral, irmãos, toda a igreja de Jesus, ela se preocupasse em estudar, em ler, em ensinar, eu creio que a igreja ela seria muito diferente. Uma escola dominical que tivemos abençoada. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estava conversando com os irmãos e ontem, em rápidas palavras, nós falamos do meu irmão. E eu estava à noite, na sexta-feira, eu disse, se eu tiver oportunidade de falar para ele de Jesus e apresentar Jesus para ele, para que ele possa crer e receber Jesus. E no sábado de manhã, nós tivemos a oportunidade de falar com ele, ele ainda falando muito baixo, e oferecemos Jesus, apresentamos Jesus. E ele, como já foi cristão, já é batizado, e se desviou dos caminhos do Senhor, ficou muitos anos, não mais voltou. E nós cremos que em tudo Deus tem um propósito, porque a maior riqueza da vida de um ser humano é a salvação, irmãos. E nós apresentamos Jesus, ele recebeu Jesus, oramos por ele, e depois dali ele foi para a UTI. E ele não está falando, está em coma. Mas glória a Deus por isso, né? E eu recebi uma mensagem hoje de uma senhora de há 40 anos, que eu não vi a voz dela, e ela, em uma voz, ela disse, eu não esqueço de vocês, e não esqueço do seu irmão. Porque quando a gente tinha base de 16 para 18 anos, eu me recordo que caiu um raio, e um raio caiu perto de um jovem que ele tinha base de 12 e 13 anos. E quando esse raio caiu, eu me recordo que aquele jovem caiu no chão. E rapidamente nós corremos para cima daquele jovem, o meu irmão. A primeira coisa que ele foi no jovem foi na língua. E a língua estava enrolando, então ele pegou na língua, puxou a língua, botou o jovem nas costas, e com a mão na língua foi até o hospital. Ele correu 1,5 km praticamente com o menino nas costas, a tenda do hospital, segurando a língua e o menino nas costas. E hoje ela ligou, mandou uma mensagem dizendo, eu não esqueço, vocês salvaram a vida do meu irmão. Então, meus amados irmãos, é um dos irmãos que é o meu irmão principal, é o mais velho, e nós nos criamos junto. Quando no Paraná, nos anos 70, lá no Paraná, em 1970, 69, nós dormimos no frio, e como a gente era pobre, não tinha coberta, e só quem usava a coberta era o pai e a mãe, a coberta que na época chamava fundo de poço. Quando se lembra dessa coberta fundo de poço? Era uma coberta que era usada para agasalhar os cachorros, e nós usávamos essa coberta para se cobrir. Como nós não tínhamos essa coberta, a gente fazia um colchão de palha, e eu e ele entrava dentro do colchão de palha, trançava as pernas para aquecer no frio. Então, é um dos irmãos que nós nos criamos junto, e nós temos muita comunhão. E a minha maior alegria é saber que se ele partir, ele parte com Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos em uma noite, em um culto evangelístico, mas eu gostaria de ler o versículo 17 do capítulo 4 com os irmãos nesta noite. E esse texto é um texto que nos mostra a grandeza de Deus, o que Deus pode fazer. E nós observamos nessa tarde um tema e algo que foi tocado sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é rico. O Velho Testamento, ele é precioso para nós tirarmos exemplos, para nós observarmos a grandeza de Deus, o que Deus fez com a nação.
Eu sei que os irmãos sabem e são conhecedores que no Velho Testamento, Deus, ele se comunicava, ele falava com uma nação, ele usava os profetas para falar com uma nação. E Deus, ele se comunicando com este homem, Abraão, e dando e tendo uma promessa para ele, mandando ele sair de uma terra. E é interessante que, quando nós olhamos na Bíblia, nós observamos que Deus, ele faz coisas impossíveis que muitas vezes, se nós não tivermos fé, nós não cremos. Porque são coisas que aos olhos humanos são impossíveis. Mas nós observamos nesse capítulo 4, porque Paulo, ele nos traz esse ensinamento, e diz o texto, no versículo de número 4, versículo 17, como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem, como já se existissem. Quando nós lemos esse texto bíblico, e nós colocamos a nossa fé para funcionar, nós não precisamos de mais nada. Crer em Deus é crer no Deus que faz coisas impossíveis. Nós temos na Bíblia, irmãos, 5 homens, eu creio que é 5 homens, pela minha leitura, que foram chamados por Deus antes de nascer. Homens que ainda não existiam, mas Deus já tinha constituído para ser rei, constituído para fazer a sua obra. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Samuel, nós vamos encontrar Davi. Quem era Davi? Davi, aquele pastor de ovelha, aqueles que escrevem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós lemos nesse capítulo 23, nós observamos o Senhor como pastor e vemos o Senhor como anfitrião, ou seja, como pastor e como aquele que acolhe alguém que é necessitado. O anfitrião, aquele que dá o alimento, o anfitrião, aquele que convida para a mesa. Então nós observamos Davi, no capítulo de número 13, versículo de número 14, do livro de 1 Samuel. E o texto diz no capítulo 13, por que razão Deus chama e Deus escolhe Davi. Agora a Bíblia é bem clara que Davi ainda não existia, no capítulo 13, versículo 14. Devemos entender que a mãe de Davi não tinha Davi ainda no seu ventre, mas Deus já tinha Davi no seu coração. Por que razão? Porque a Bíblia diz no livro 2 Samuel, no capítulo 5, do livro de 2 Samuel, versículo de número 5 ao versículo 6, o texto diz que Davi, ele começa a reinar com 30 anos de idade. Ou seja, quando Davi começa a reinar, é bom entender uma coisa, e quando Saul está no capítulo 13, nós observamos que no capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia relata que havia 2 anos que Saul estava reinando. Ou seja, Davi ainda não tinha nascido. Então Deus escolhe Davi antes de nascer. Por quê? Porque Deus chama a existência daquilo que não existe como já existisse. Agora nós estamos falando de um texto em que há centenas ou séculos passados, e Deus já conhecia Davi, Davi já estava no coração de Deus. Agora a Bíblia diz que Davi, no capítulo 5 de 2 Samuel, versículo de número 5, diz que Davi começou a reinar com 30 anos. E a Bíblia diz, lá no livro de Atos, no Velho Testamento, nós não vamos encontrar isso. Nós só encontramos isso no Novo Testamento, no livro de Atos. Nós só podemos saber desta passagem bíblica do reinado de Saul por 40 anos no Novo Testamento. E a Bíblia diz que Saul reinou 40 anos.
Então Davi começa a reinar com 30. Então depois do reinar, quando Saul começa a reinar, reina 2 anos, Davi não tinha nascido. Davi vai nascer 8 anos depois. Mas Deus já estava dizendo: Davi será o meu servo, Davi será o meu rei. Mas quando Saul está reinando, o povo escolheu. Mas Deus já tinha alguém para reinar. Por quê? Porque Deus chama as coisas que não existem como se existisse. Deus é Deus que sabe o amanhã, Deus é Deus que conhece o seu futuro, Deus é Deus que sabe todas as coisas. Para nós entendermos um pouco da história, e uma das coisas que nós devemos entender, e quando eu olho esta passagem bíblica, eu vejo em alguns ensinamentos de Jesus, porque no capítulo 4 do livro de Esther, nós encontramos no capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14, algo muito interessante. Porque a Bíblia diz que os judeus estavam sendo preparados para a morte. Ou seja, tinham pagado para que a raça judaica fosse exterminada. Mas nós observamos nesse texto bíblico, no capítulo 4 do livro de Esther, e algo que me chama muito a atenção, e eu aprendo algo muito interessante neste texto bíblico. Por quê? Porque Deus prepara uma mulher. E a mulher que Deus prepara se chama Esther. Agora, se observarmos nesse texto bíblico, Esther, ela vira rainha do reino persa, do reinado de Assuero. E quando nós observamos essa passagem, nós observamos que Mardoqueu agora, ele está usando pano de saco, ele está usando e jogando cinza sobre a cabeça. Agora, uma das coisas que nós observamos é que Esther manda perguntar a Mardoqueu o que está acontecendo. Mardoqueu conta a história. Mardoqueu diz: olha, Amã pagou para matar todos os povos judeus. Então agora Mardoqueu pede a intercessão da rainha. E ele diz assim, ó: não te cuide, que você e a família do teu pai, e não se esqueça que você também é judia. E vou lhe dizer uma coisa, Esther: se você não fizer nada por nós, eu vou lhe dizer, você não vai escapar, porque você é judia. Mas se você não fizer nada por nós, fique sabendo que de uma outra parte virá socorro para o povo judeu. Deus está atento em todas as coisas. Deus não perde um ponto só. Escute, existe um texto na Bíblia, eu quero que você guarde bem esse texto bíblico. Esse texto é bem claro, porque no capítulo 15, versículo 3 do livro de Provérbios, diz que os olhos do Senhor, escute isso, os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. Quando você chega no Salmo de número 101, você vai ver Davi falando, sabe com quem? Falando com Deus. E ele chega e diz assim, ó: os meus olhos, Davi que está dizendo, não é Deus que está falando, Davi que está dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É Davi, não é Deus. Não é Deus dizendo que os seus olhos procuram os fiéis da terra. É Davi dizendo, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Davi tinha um compromisso com Deus e Deus tinha um compromisso com Davi. Davi tinha um compromisso com Deus e Deus tinha um compromisso com Davi. Se nós temos um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso com nós. Quando nós chegamos nessa história, porque essa história é linda, e Deus muitas vezes nos coloca em posições, não para sermos grandes, Deus nos coloca em posições, não para sermos melhores, e é bom entender que muitas vezes Deus nos coloca em posições, não é para esquecer dos outros. Por quê? Porque Mardoqueu está dizendo, não esqueça, se não foi para tal tempo que Deus te colocou aí, neste lugar. Deus já estava prevendo, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que haveria uma perseguição ao povo judeu.
E Deus prepara uma mulher chamada Esther. Deus enche aquela mulher de graça, escute bem. Deus enche aquela mulher de uma beleza. E a beleza de Esther, ainda que fosse bela exterior, mas Esther tinha uma beleza que chamou a atenção do rei. Mas a beleza de Esther não estava nela, estava na graça de Deus. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Então o que acontece? O rei vê Esther, Deus agracia, Esther vira rainha. Então Mardoqueu agora diz assim: Esther, será que não foi para este momento, Esther, que Deus te colocou aí? Escute, Jesus, no capítulo de número 20, versículo 28 do livro de São Mateus, sabe o que ele diz? Eu vim para servir e não para ser servido. Deus colocou Esther naquele momento para ela servir. Escute, a posição do cristão não é para ele ser maior ou mais grande do que o outro. A posição do cristão é para ele servir. Escute, história. Eu disse para os irmãos que nós temos aproximadamente 5 pessoas na Bíblia, que a Bíblia registra. Podemos ter mais, mas a Bíblia registra 5 homens. Davi, a Bíblia registra Josias, a Bíblia fala de Paulo, qual foi pregado ontem, capítulo 1, versículo 15, que foram escolhidos. A Bíblia fala de Jeremias. Mas vamos falar de homens crentes. Primeiro Deus chama Davi, antes de ser gerado. Depois a Bíblia diz no capítulo 13 do livro de 1 Reis, que um profeta vai no reino de Jeroboão, e ele profetiza que nasceria um homem, um rei, e o seu nome, Deus dá o nome, Josias. E este rei, diz o profeta, ele queimará os ossos dos profetas de Baal. Deus dá o nome a 100 anos depois, escute, 100 anos depois aproximadamente, ou mais, nasce Josias. A Bíblia fala de Ciro. Quem era Ciro? Ciro era o rei da Pérsia. Mas para entendermos um pouco deste assunto de Ciro, Ciro nunca foi religioso. Ciro nunca foi um homem que temia a Deus. Não, senhores. Ciro nunca foi um homem e que pendia para o serviço do Senhor. Ciro era idólatra. Mas Deus separa Ciro. E a Bíblia diz, terminando o capítulo 44 do livro de Isaías, Deus chama Ciro de meu servo, de meu ungido. No capítulo 45, Deus chama de ungido, o meu ungido. E sabe qual tempo esta profecia foi profetizada? Aproximadamente 686 a 685 antes de Cristo. E sabe quando aconteceu? Aconteceu no ano 605, quando Babilônia invade Jerusalém, destrói Jerusalém. E no ano 538 antes de Cristo, Ciro está em cena. Sabe por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele chama as coisas que não existem como já existisse. Aquilo que você precisa e que você planeja e que você acha que não vai conseguir, Deus já está dizendo, vai existir e vai conseguir, porque Ele é Deus. Escute isso, igreja. Precisamos colocar a fé em ação. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Ouvimos ontem de Paulo. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Judeu, fariseu. Mas Deus, quantos que condenaram Paulo antes de Paulo ser cristão? Quantos que acharam que Paulo era o destruidor dos cristãos? Mas para Deus não, porque para Deus, Deus já tinha escolhido antes de Paulo nascer, capítulo 1, versículo 15 de Gálatas. E aí?
precisamos entender o poder de Deus. Alguns chegam ao ponto, os céticos chegam ao ponto de dizer que o livro de Isaías, a segunda parte do livro de Isaías, foi escrita depois do retorno do povo de Babilônia. Sabe por quê? Porque não crê nas Escrituras, não crê em um Deus poderoso, não crê em um Deus que faz milagre, não crê em um Deus que realiza coisas grandes. E quando você observa esse texto bíblico, você observa Deus escolhendo um homem para livrar Israel. E quando você chega no primeiro capítulo do livro de Esdras, o primeiro capítulo, porque Isaías profetiza aproximadamente 686, 689 antes de Cristo. E o que acontece? Essa profecia vai se cumprir bem depois, 538. Quantos anos se passaram? 538 antes de Cristo. 689, 588 e 38. Observe só a questão do texto. Isto acontece depois. Ciro ainda não havia nascido. Dá para você crer em Deus? Dá para você crer neste livro? Dá para você crer nessas profecias? Dá para você crer na existência de Deus? Dá para você crer que Ele vai fazer? Dá para você crer que Ele vai salvar? Dá para você crer que Ele vai realizar? Escute, quando eu olho essa profecia, o homem não existia. Ciro não havia nascido. Ciro nasce 100 anos depois. 100 anos. Isaías está profetizando de uma Jerusalém que estava intacta no momento. No momento em que Isaías estava profetizando, Jerusalém estava no seu auge, bonita, linda, perfeita. No momento que Isaías está profetizando, no capítulo de número 45, Jerusalém não tinha nada de errado, Jerusalém estava bonita, estava em pé. Mas Isaías está profetizando de uma Jerusalém para ser reconstruída. Deus sabia que haveria destruição, mas o mesmo Deus que sabia que haveria destruição, é o mesmo Deus que sabia que ia haver restauração. Deus, Ele restaura, Deus permite, mas Deus restaura. Escute isto. 538. Se você observar o capítulo de número 1, Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 1. Veja o que está escrito. Quero que você veja o que está escrito. O que Isaías profetiza a 686 a.C., Deus usa Ciro em 538 antes de Cristo. Versículo 1, olha o que diz o texto. No primeiro ano do reinado de Ciro, é o mesmo Ciro do capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Aqui Ciro, ele conquistou Babilônia. E quando nós observamos no livro de Isaías, você vai encontrar um versículo que diz assim, Deus dizendo para Ciro, você não me conhecia. Ou seja, Ciro não tinha conhecimento de Deus. Escute, você deve entender que Deus ainda é o mesmo Deus que trabalha, Deus ainda é o mesmo Deus que age. Deus ainda é o mesmo Deus que faz milagre, Deus ainda é o mesmo Deus que abençoa, Deus ainda é o mesmo Deus que trabalha. É por isso que quando eu vejo o Salmo 23, versículo de número 4, quando o salmista diz, ainda, ele vem contando a bênção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele chega no versículo 4,
ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. E vale da sombra da morte é lugar de angústia, é lugar de tribulação, é lugar de problema, mas ele está dizendo: ainda que eu andasse, eu não temeria. Sabe por quê? Porque não é o pastor Bruno que está comigo, não é o pastor Nivaldo, é o pastor Jesus. Ele está comigo e eu não vou temer. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu pastor, mas ele é o meu pastor e ele também é o anfitrião. Se você pegar o versículo 5 do livro de Salmo e o versículo 6, você vai ver aí as duas imagens desse texto. Você vai ver o Senhor como pastor e você vai ver o Senhor que cuida das ovelhas e o Senhor como anfitrião, aquele que cuida do seu hóspede. Ei, nós estamos aqui nesta noite. Nós estamos na presença dEle. E é aquele que não deixa faltar nada. É aquele que está atento, está cuidando daqueles que são seus filhos. É o sacerdote que está à direita de Deus Pai. Escute, você sabe o privilégio que você tem e o mundo não tem. Sabe por quê? Porque nós temos um sacerdote à direita de Deus Pai. O mundo não tem. A Bíblia diz na oração sacerdotal que ele é sacerdote da igreja. A igreja tem um sacerdote. E esse sacerdote não é um sacerdote vestido de uma bata preta. Não, senhores. Este sacerdote, ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele está cheio de glória. E os seus olhos é como chama de fogo que contempla todas as coisas. Aleluia! Ciro. E neste versículo primeiro, observe o que diz. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, irmãos. E a palavra do Senhor, quando é do Senhor, ela se cumpre. Eu até brinquei com a minha esposa, né? Ela ligou para mim, eu estava conversando com ela. E ela foi em um trabalho de uma igreja, a Bianca foi pregar. E ela disse: Nivaldo, alguém me profetizou para mim. Eu falei: você está brincando, não está não? Profetizado disse que o seu sangue está ruim, que você vai dar um infarto. Eu falei: então ela errou, acho que foi o meu irmão. Meu irmão deu infarto. A profeta errou. Escute, irmão. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Sabe o que está escrito? Está escrito assim: Antes. Era falado pelos pais, pelos profetas. Mas hoje, nós ouvimos a voz do Filho. A Bíblia. A palavra de Deus, quantas profecias que profetizam e não se cumprem, mas quando é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor se cumpre. E aqui está dizendo que Jeremias falou, e está escrito no livro de Jeremias o que Ciro diz. E Ciro diz: pela palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Jerusalém destruída. Mas Deus já tinha dito ao profeta Isaías: Ciro vai reconstruir Jerusalém. E a Jerusalém, quando Isaías profetizava, estava em pé, perfeita. O templo perfeito, mas foi destruído, porque a palavra do Senhor se cumpriu. Mas Deus proveu meios
Deus tem meios. Ei, por mais difícil que seja, Deus tem meios. Por mais difícil que seja, Deus chega. Escute, por mais difícil que seja, Deus age na hora certa. Louvado seja Deus. Aleluia! Jerusalém é reconstruída. E você sabe o que aconteceu com esse templo de Jerusalém reconstruído? Sabe o que aconteceu? Ele se tornou, depois do templo de Salomão, um dos maiores templos em Jerusalém, a qual Jesus pisou com seus pés. Jesus adentrou nele. Aí o profeta Ageu, no seu livro, o profeta Ageu, ele profetiza dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas quando os judeus vêem o templo reconstruído, eles ficam tristes. Eles ficam aborrecidos, porque muitos deles, diz o texto, que conheciam o templo em Jerusalém, feito por Salomão. E agora eles estão vendo uma casinha pequena. Então Ageu, ele traz ânimo. Ageu, ele anima o povo, não se preocupe, a glória desta casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque ali estava Jesus, a presença de Deus real no templo. Escute aqui, igreja. Precisamos colocar todos os homens do Velho Testamento, eles usaram a fé. Nós não podemos esquecer desse pequeno detalhe. Fé. Você já passou por processo ou passa por processo que parece que não vai ter mais jeito? Não dá mais? Você já passou por processo que não tem mais condições? Acabou. Está destruído. É aí que Deus chega. Ativa a sua fé. Vou contar um pequeno testemunho para vocês. 2011, Bruno, foi 2012, acho que foi 2013, foi 2011, não, foi 2014. 2014 a 2016. O irmão Cido até contou para mim uma história que eu não esqueço da história que ele contou. Eu estava perdendo a casa. Perca total. Fiquei sem pagar 2 anos, não pagava nada. Não pagava mortgage, não pagava seguro, não pagava nada, não pagava técnico, não pagava nada. 2 anos sem pagar. E minha esposa e o Nivaldo vão tomar casa. E eles mandavam papel, pode sair que a casa já vocês já perderam. O irmão Ciro um dia falou para mim, pastor, a sua casa parece estar no computador aí à venda. Falei, tranquilo, meu irmão. Estou orando. Você lembra, Ciro? Lembra? Sua casa está à venda, já está no computador, já está nas imobiliárias por aí. Eu falei, tá bom, fique tranquilo, irmão, estou orando. E minha esposa, o Nivaldo, disse que eles vão vir, vão botar todas aquelas placas nas portas. Eu falei, estou orando. Aí mandaram um recado para o Bruno e falei, eu não lembro, Bruno, ele falou, olha, vamos fazer um negócio com seu pai, ele vai pagar 2.700 por mês, uma coisa assim, né? Mas 2.700. Eu falei, não quero. E eu pagava 3.700 por mês. Aí, nós vamos baixar para ajudar 2.700. Eu falei, não. Aí a minha esposa, eles vão tomar a casa. Estou orando. Aí chegou, mandaram outro recado, 2.400. Eu falei, não. Aí eles deram o ultimato, pode sair da casa, manda ele sair, porque a casa vai ser, leiloada, feita o que lá. E a Chile, vai ter que sair. Eu falei, não, estou orando. Mandaram a última proposta, 2.200. Agora sim. Agora sim. Sabe por quê? Deus não te deixa, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Deus, Ele guarda aqueles que são seus. Deus chama as coisas que não são como existisse. Hoje eu tenho aquela casa ali, eu pago por mês um aluguel de R$
$1.100. Agora eu estou preocupado, porque eu estou querendo levantar o aluguel um pouco mais, sabe? $1.100, e a Zenaide me ajuda. Ela me ajuda. Então eu pago isso aí. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Eu quero lhe dizer uma coisa: não desista de Deus por causa de prova, por causa de luta, por causa de problema. Não creia nele. Ele faz as coisas que não são. Ele faz o ventre de Sara gerar. Sara gerou uma velha com 90 anos, sendo buchuda, andando com barrigão. Sabe por quê? Porque Deus faz. Aleluia! Você já pensou? Sara com toda aquela idade, com aquela barriga, o povo olhando para Sara: isto é barriga d'água. Não, eu estou grávida da promessa, eu estou grávida do Isaac. Não é barriga d'água, não é o Isaac. E o Isaac nasceu. Ei, o Isaac vai nascer. Se põe de pé. Aleluia. É um Isaac. É o Isaac que vai nascer. E Abraão com 100 anos. Sara, ela engravida com 89 anos. 89 anos. Com 90 anos, Sara está com Isaac nos braços. E Abraão com 100 anos, está com seu Isaac nos braços. Sabe por quê? Porque creu. Creu que o ventre morto da sua esposa, não tinha mais condições, mas ele creu em Deus. Ei, olhe para a sua esposa do lado, olhe para o seu esposo, olhe para a sua irmã que está do lado do seu irmão, olhe para ele. Ele não pode fazer nada por você, mas escute, você tem que crer na esperança contra a esperança, esperança contra a esperança. Ainda que a sua esperança ela falha, mas eu quero dizer, coloque a esperança nele nesta noite, porque Deus age. Deus age. Deus age. E Abraão creu. Sabe o que Abraão creu? Sara não pode, mas ele pode. Sara não pode, mas ele está lá em cima. E ele faz o que lhe apraz. Ele olhar para você e diz: eu vou fazer. Sabe por quê? Porque você creu. Creia. Creia. Eu sempre lembro, irmãos, que eu estou aqui pela bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Não me preocupo com grandeza nesta vida, com nada. Eu olho para o mundo e olho as coisas do mundo como para mim não tivesse valor nenhum. Sabe por quê, irmão? Nós devemos ser como o vento. É o que João escreve no seu capítulo 3. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Por isso, deixe Deus guiar a sua vida. Diga: Deus, eu estou em suas mãos, guia a minha vida. A minha vida é sua. Eu sei que o Senhor faz o que o Senhor quiser. Tudo está na sua vontade. O Senhor faz a hora que quer, o dia que quer, o momento que quer. Mas deixe Ele te guiar. Deixe Ele guiar a sua vida. Deus é um Deus de milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Eu estava dizendo, eu quero só terminar. Este irmão que está em coma, ele chega perto de mim, ele diz: a minha vida é um sofrimento. Ele diz para mim assim: meus filhos são todos traficantes.
matam por prazer. E eu estou vendo a hora de ser morto por causa dos meus filhos. Eu olho para os meus filhos servindo ao Senhor. E você tem os seus filhos servindo ao Senhor. Mas eu quero lançar uma palavra profética nesta noite. Não desanime se o seu filho ou sua filha não está aqui. Deus cumpre com a sua palavra. Deus cumpre com a sua palavra. E Deus ouve o clamor daqueles que clamam. Hoje a minha família está vindo todas para Cristo por causa de oração. Eu tenho 2 irmãos que são presbíteros. Tem a minha mãe que é cristã. E para a glória de Deus, tenho esse que está em coma hoje, que é crente e se morrer vai para o céu. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. E fique firme, não deixe as lutas, os problemas desta vida roubar de você aquilo que Deus te deu. Amém?